Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa Semente Cristã, que nos conduz sempre, nos direcionando para o caminho seguido por Jesus Cristo. Estamos em comemoração da 25ª Semana Espírita Chico Xavier, que teve início segunda-feira, dia 21 de março, e se estende até o dia 4 de abril, data em que também se comemora 80 anos da obra Missionários da Luz, cujo tema da palestra de hoje, na nossa casa, é Preparação de Experiências de Reencarnação, foi tirado desta obra, retirado de um dos capítulos mencionados nesta obra. Agradecemos aos presentes, aos presidentes das casas espíritas, aos irmãos que também estão conosco, encarnados e desencarnados, que, pelo comparecimento e colaboração com este trabalho de luz. Hoje não haverá passe individual. Vamos ter uma mensagem que vocês já receberam, e essa mensagem é em forma de prece. E nosso palestrante é o Mário Lúcio, que está aqui já pegando a iluminação divina para que possa cada um de nós entender o que vai ser repassado. E nós vamos ficar agora com a nossa irmã Cacilda, que vai fazer a leitura da prece, acompanhada por todos vocês. Boa noite a todos. Vamos acompanhar, vocês têm todos na mão, né? Prece de Alexandre. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surge espinho do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos a tua bênção onde haja condenações. Desfraudaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade porque nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos deste, para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos, leais, de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que corroem e rompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, converter-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre.
Assim seja. Agora temos o nosso palestrante Mário Lúcio, que está sendo convidado mais uma vez. Boa noite. Que possamos permanecer na paz de Deus. E, primeiramente, agradecermos ao aniversariante da noite, nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. E que ele nos traga, da mesma forma como ele nos deixou, na sua missão, na sua grande obra de conhecimentos, de amor ao próximo, essas mesmas energias para a noite de hoje. Que possamos todos nós carinhosamente abraçar Chico Xavier na lembrança da passagem para a sua data de nascimento. Hoje damos continuidade ao trabalho da Semana Espírita, em homenagem ao Chico Xavier, falando a respeito de uma parte da obra Missionários da Luz, que este ano completa 80 anos de lançamento. Dentre tantas obras de Chico Xavier, psicografadas através da consciência de André Luiz. Missionários da Luz não deixa de ser de suma importância, nos trazendo um manancial de esclarecimentos. O Missionário da Luz, como o título já diz, se reporta àqueles espíritos superiores de uma elevação, de um conhecimento maior, que vem agregar às criaturas humanas os seus conhecimentos para nos impulsionar no nosso progresso espiritual. André Luiz, o autor de todas as informações que nós trazemos aqui, vem dele, e que também, na sua primeira obra Nóxula, ele vem nos contar a sua história. Como foi a sua vida na reencarnação em que ele depois retorna ao mundo espiritual e toma o nome de André Luiz. E é de conhecimento de todos que, ao desembarcar no mundo espiritual, ele se encontra no umbral. Nós vamos classificar aqui o umbral de três formas. Um umbral inferior, onde estão aqueles espíritos mais empedernidos do mal, aqueles que estão numa condição de maldade e de inferioridade muito grande. Um umbral médio, que seria, vamos dizer, aqueles espíritos que estão com sua consciência em dívida pesada também, com seus erros, mas que não se encontram dentro do mesmo patamar desses outros e que estão em um processo de transição, da mesma forma como todos estão. E o umbral superior é onde estão as colônias, as cidades. Tudo que nós formos nos referir sobre o umbral, nós vamos dizer que aquela condição de todos aqueles espíritos ligados à Terra, que estão na piscosfera da Terra, nessa região grandiosa que envolve a Terra, o que nós sabemos que são milhões de espíritos, nós fomos aqui 7 bilhões, mas vamos dizer que nós temos 25 bilhões, 30 bilhões de espíritos das encarnações. Então, eles estão em uma determinada condição espiritual de evolução, que vão progressivamente evoluir, passando por estágios diferenciados. André Luiz estava nessa condição. E nós lembramos que eu muito novo eu li a Divina Comédia de Dante Alighieri. No momento eu não tinha alcance, eu não tinha conhecimento da realidade espiritual. Eu era católico, acho que uns 15, 16 anos. Eu li a Divina Comédia. E hoje eu vejo, quando Virgílio leva Dante em seus desdobramentos, que ele começa a descrever aquelas zonas, ele desce ao inferno, ele faz
aquela descrição das almas que estão no inferno. Depois ele diz que vai ao purgatório. E depois ele vislumbra a realidade celeste dos espíritos felizes. Na realidade, ele foi levado a essas situações superiores. Ele vai ao humano inferior, médio superior. Que a condição celestial de espíritos felizes, puros, está muito além da circunferência daqui do nosso plano, da nossa terra, da nossa escola, da nossa mãe que nos recebe como estudantes da evolução nos processos espirituais. Então a transmissão é levada pelos socorristas, pelos bombeiros espirituais. Ele é resgatado e levado ao nosso lar. E no nosso lar ele começa então a sua trajetória. E em Missionários da Luz, ele continua a terceira obra, que nós conhecemos, dessa linha psicográfica de André Luiz. E ele está em conversação com Alexandre. Alexandre nós conhecemos, né, dos filhos, que já temos aí nosso o ministro Alexandre, aquela personalidade. E Alexandre conversa com André Luiz quando alguém chega e veja Alexandre que nos ajude numa reencarnação específica de um irmão lá do nosso lar, que iria reencarnar por uma necessidade de resgate, de reconciliação. André Luiz escuta aquilo dali e de imediato desperta o interesse. Opa, do que se trata isso? E então Alexandre diz: nós vamos pedir permissão de você porque nós trouxemos no livro alguns trechos que são descrições desses diálogos, tá bom? Porque que a gente pegue da melhor forma possível o conteúdo do que nos diz André Luiz. Então Alexandre diz para André Luiz do que se trata, a questão da reencarnação. Então ele diz assim, à medida que você evolui, o processo reencarnatório se torna mais complexo, pois é preciso adequar o corpo físico ao trabalho e ao aprendizado definidos para a encarnação. Porque Alexandre olha para Luiz, que existe um setor de planejamento, de preparação para a reencarnação ali no nosso lar. Então ele fica interessado. Ele foi cientista, ele estava no mundo, mas também trazer conotações científicas no mundo espiritual com correlações com o nosso mundo material. E ele diz também: grande percentagem de reencarnações macrósticas se processa em moldes padronizados para todos no campo das manifestações puramente evolutivas. A grande maioria tem um processo reencarnatório de uma maneira comum, padronizada, sem este favorecimento, essa generosidade mais específica, que no caso, esse irmão, que nós vamos já dizer quem é, que é o nosso irmão Sergismundo, é um nome bem diferenciado, a gente grava bem o nome, né? Sergismundo. E que ele iria ter essa assistência bem específica. Mas a grande maioria não. É tanto que muitos que reencarnam, nós sabemos, reencarnam compulsoriamente. Por quê? Porque é da necessidade evolutiva, dentro da misericórdia de Deus e sua justiça. Para que o Espírito cresça em conhecimento e em moral, é preciso que ele experimente, é preciso que ele retorne, é preciso que ele viva. Nós não aprendemos sem a experiência. O conhecimento é tudo, o conhecimento é importante. Mas o fazer, o saber fazer, o exercitar é o diferencial mais profissionalmente. Ela evoluciona em cultura, em conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expansão geral, o neológico,
Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas vão ter serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Então, nesse setor que ele vai visitar, o planejamento reencarnatório, nós vamos descobrir a engenharia, a mecânica, o planejamento, o processo de criação do destino daquele espírito. O que ele vai passar, como vai ser o seu corpo, como vai ser a sua situação de vida naquele momento da sua reencarnação que está sendo processada. Para isso, eu preciso que o Espírito tenha essa posição. Ter dado um passo a mais em conhecimento, em iluminação interior, para que ele participe de uma forma ativa, mais presente na escolha e no próprio momento em que vai estar sendo ligado ao corpo material no ventre da sua mãe. Tá certo? Então eles vão. Alexandre esclarece sobre a necessidade da reencarnação e essas condições. E agora eles perguntam: eu posso participar, eu posso ir? Eu queria entender tudo isso, lógico. Tudo, obviamente, com o objetivo. O objetivo nós era um aprendiz no momento que nos traziam informações para nos tornarmos aprendizes. Não é verdade? Então nós aprendemos com o aprendizado que ele teve, lá no nosso lar. E eles adentram esse setor de planejamento, um prédio distinto, grandioso, descrito. E André Luiz fica maravilhado com aquilo que ele fez. As pessoas andando de um lado para o outro, levando pergaminhos, rolos, enfim, toda uma manifestação de trabalhadores naquele local. E ele observa e indaga o que é que está ali, o que é que está acontecendo. E Alexandre diz: no planejamento das reencarnações é feito um criterioso estudo do corpo físico a ser usado. É um verdadeiro trabalho de engenharia, onde servidores com diferentes especialidades participam. O usuário do futuro corpo, o reencarnante, ou pessoas que são próximas, participam desse processo. Então, ali era o setor de engenharia genética, de engenharia da biologia, da bioquímica, enfim, da anatomia, da fisiologia, tudo aquilo que diz respeito como eu vou receber o meu corpo. Olha que interessante. Então, é engenheiros, verdadeiros engenheiros. Então, num processo onde o próprio ser que está reencarnando participa, escolhe, vai lá ver, eu quero meu corpo assim, eu quero determinado agravante, um freio, para que eu não caia novamente em erro. Eu não quero ser perfeito, eu quero ser mais comedido na minha beleza, porque eu tenho medo de errar no uso da beleza. Então, tudo isso daí é possibilitado para o espírito, se ele tem esse merecimento. Com a ajuda desses irmãos que estão nesse setor de planejamento. As entidades sob os nossos olhos, diz Alexandre, são trabalhadores de nossa esfera interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito. Porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rumos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas. Então, a Carolina ele observa aquelas pessoas levando rolos brancos, como se fossem cartolinhos com alguma coisa ali, ele quer saber. Então, ele pergunta. São elaborados por orientadores do nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com os serviços que ele é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais.
Então começa a ser mostrado aquele dali. Então se abre aqueles ouros, aqueles pergaminhos e lá está toda a configuração orgânica, né? A disposição do sistema linfático é importante, o timo, que dá, o organismo dá faz uma observação, dá uma importância muito grande ao timo, ligado ao sistema linfático, responsável pela produção de células T, que são os nossos glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do nosso organismo. De suma importância, a saúde, o equilíbrio dessa glândula, que fica aqui, nessa região, para o reencarnante, até que a medula possa desempenhar e trazer para si a responsabilidade pela a produção desses glóbulos brancos. Quem for da área médica, quem for da área da biologia, sabe muito bem disso, né? Então, André Luiz fica abismado. Aí ele vê corpos, ele vê um corpo masculino e um corpo feminino. E ele diz que é tão perfeito, parece uma obra de um escritor grego, pela a beleza que aqueles corpos representam. Enquanto se desenvolve diálogos e observações de espíritos que chegam e pedem conselho. Eu estou para reencarnar, mas eu não quero, eu vim aqui pedir que seja mudado a conformação do meu corpo. Eu não quero esse corpo. Mas porque minha mãe não quer, esse corpo é dela demais. Eu não quero ser dela, eu quero alcançar o objetivo da minha reencarnação, trabalhar aquilo que eu estou levando comigo para exercer. E essa beleza pode me atrapalhar. Outros, eu vou encarnar, mas eu preciso. O Chico Xavier fala dos freios que são doenças. E ele diz, eu vou encarnar, mas com um problema, uma dificuldade na perna. Essa dificuldade na perna vai estar me lembrando para que eu possa permanecer firme, convicto naquilo que eu vou fazer. E assim, esses espíritos, eles vão interferindo, eles vão ajudando, junto com esses engenheiros da reencarnação, a forma melhor para poder nascer um novo corpo. Então, André Luiz, depois de ver todas essas situações que faz parte da arquitetura, vamos dizer assim, da construção, através da genética que vai ser impressa nessas características do reencarnamento, ele pergunta se a lei da hereditariedade fisiológica influencia na formação do corpo físico, como pensam os encarnados. Ora, essa pergunta eu faço para vocês, ela influencia, o que é que vocês acham? A pessoa olha para a cara do pai, a cara da mãe, não é isso que a gente escuta, não é? A gente herda o que é do corpo, porque nós temos os genes masculinos e femininos que se combinam, trazendo as configurações cromossômicas que vai nos dar cor de pele, cabelo, olhos, e que são heranças de nossos pais e nossos avós. Alexandre diz que funciona assim com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução. É uma lei. Isso, nossa, da nossa matéria. Mas sofre, porém, naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Então, se eu tenho uma condição moral, intelectual já conquistada, avançada, de alguma forma, eu vou
poder interferir nesta construção orgânica. Só para vocês verem a confirmação disso, na história, talvez, o caso mais importante dessa interferência aconteceu na França, na região sudeste da França, quando nasceu o senhor Jean-François Champollion. Vocês sabem quem foi Champollion, hein? Um grande estudioso, um egiptólogo que decifrou os hieróglifos, principalmente na Pedra Roseta, uma pedra imensa, de quase 2 toneladas, com gravuras com hieróglifos do Egito. Diz-nos a espiritualidade que quando ele foi convocado, ele não precisava mais nascer na terra. Quando ele foi convocado para que ele viesse, com esta missão de decifrar e estudar os hieróglifos, ele, como um egípcio que viveu a época dos faraós, ele disse: eu irei, mas eu quero configurar o meu corpo. Eu quero ter a liberdade de influenciar os genes da embriologia. Então ele fez isso. Como que nasceu Champollion, Jean-François Champollion? Nasceu com pele escura, a cor dos olhos amarela, com características típicas da região. E desenvolveu o estudo de egiptologia, decifrando hieróglifos, e ficou conhecido mundialmente como o egípcio, porque ele era uma encarnação maravilhosa no Egito. Tendo nascido de um casal ariano no sudeste da França. Quer dizer, ele trouxe a herança que ele teria cromossômica da vida, que ele foi muito feliz, tá certo? Então existem essas situações. Ademais, a hereditariedade é uma condição da nossa ciência, da nossa biologia, da nossa ideologia. E passa aquele momento, o Dionísio recebe todas as informações sobre essas questões complexas, mas, vamos dizer assim, com privilégio aqueles que tiveram merecimento de escolher como vão reencarnar. E ele diz: então, como ficam aqueles que não têm esse esclarecimento, que não estão sob a amargura do sofrimento? Então ele lembra do pai dele. Ele diz: meu pai retornou na esfera carnal em condições amargas. Como é que fica então? Quando meu pai reencarnar, o que é que vai acontecer? Será que ele vai ter a mesma assistência, ele vai ter o mesmo acompanhamento espiritual que nós estamos tendo aqui do setor de planejamento, reencarnatório? E Alexandre, com toda a sua paciência, como professor, como verdadeiro mestre, ele diz: olha, se for ele, criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, e é que nós temos, a gente pensa: o cara conhece tudo, sabe tudo, está salvo, não é assim. Conhece tudo, sabe tudo, mas seu conhecimento é o que não é bom. Não tem iluminação, não tem amor dentro de si. Aí, embora não iluminada, permanecia após a morte em um estado de perda e não deve ter voltado à bendita oportunidade de escola física sem um trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano. Então, independente, porque é da misericórdia de Deus, a reencarnação é de suma importância para a nossa condição. Nós fomos criados para quê? Para a graça constante, um crescimento, um entendimento de tudo que a gente precisa aprender. A justiça de Deus, ela não
pode existir se não houver a concepção da reencarnação. Porque nós temos a liberdade de escolha, né? Nós temos todos os caminhos que queremos ter, depende de nós. Eu quero seguir por aqui ou por ali. Né? Eu tenho a lei de retorno, de causa e efeito. Eu sei tudo que eu faço, eu respondo por isso. Mas onde é que fica? Quem não teve a mesma iluminação de só fazer o que é bom, de fazer dentro do equilíbrio da lei de Deus, vai ser condenado eternamente ao fogo do inferno, como nós conhecemos dentro de uma situação cultural religiosa? Claro que não. Então a justiça de Deus se faz aí, dá uma oportunidade. Errou hoje, acerta amanhã. Quantas vezes for necessário, porque é a misericórdia do amor de Deus. Não existe condenação eterna, não existe a marginalização de quem quer que seja de seus filhos. Todos foram criados para a felicidade. Então, todos que estão em situação de evolução estão sob a assistência superior. Aqueles que estão nessas condições umbralinas, sem esclarecimentos, em condições de entender o processo da reencarnação e que vem de uma maneira ordinária nascer por necessidade evolutiva, mas está sendo assistidos, vão estar sendo assistidos por espíritos advogados, tá bom? Nesse império, adentra um irmão que está para reencarnar, Silvério. E Silvério, ele vem, assim, muito aflito, ele vem pedir conselho. E ele traz como estigma, como uma mácula no seu projeto, uma úlcera que ele vai desenvolver, devido a uma situação em que ele, no momento passado, ele havia assassinado um irmão seu com facadas na região do abdômen. E ele vem para resgatar isso daí. E com já um esclarecimento, uma evolução nesse sentido. E ele recebe todo o aconselhamento, todo o apoio. E ao se despedir, o Alexandre diz para todos: esperamos que esse nosso irmão, depois dos 70 anos, porque foi programado 70 anos para ele ficar lá, até o tempo quando que a gente vai ficar. Então, 70 anos, meu irmão, você vai ter 70 anos para fazer o seu trabalho na Terra, tá bom? Ele sai, né? Aí Alexandre diz: espero que esse irmão, quando retorne, ele venha como um completista. Vocês já ouviram falar que ele é um completista? Já, né? Vocês são estudiosos, eu sei que vocês estão. O que é isso, completista? Ele tem um senso crítico, ele é um cientista, ele vai ser perguntar a ele. A ciência se faz através de argumentações. Quem estuda o que a ciência sabe, não é doutor. E aí o Alexandre diz assim: completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Quer dizer, completista é aquele que não desvirtuou, não maculou nenhuma área do seu corpo. Então vocês façam aí um rastreamento, coloque aí um antivírus para ver se existe alguma situação. Quem é que de nós é completista ou será completista? E ele diz: aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. Aqueles que chegam, retornam à parte espiritual, como completista. Tá? O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher a vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação.
ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Então, quem desempenha bem a sua função usando essa ferramenta como instrumento de trabalho, com equilíbrio, harmonia dentro daquilo que foi lhe programado para desenvolver, tá? Cada um na sua situação de aprendizado. A gente gosta muito de colocar. Não vamos querer ser Divaldo nem Chico Xavier, não vamos querer ser um Ayrton Senna, ser fulano de tal, por expressões que estão além, talvez, não posso afirmar, daquilo que nós verdadeiramente somos. Então vamos primeiro nos autoconhecer. Quais são as nossas possibilidades, as nossas potencialidades. Vamos fazer uma autoanálise das questões de nossas deficiências, onde precisamos melhorar, porque aí melhor nos compreender e conhecer que nós talvez possamos desenvolver melhor isso daqui, trabalhar melhor a nossa missão reencarnatória, certo? Então, como petista é isso? É toda criatura que desenvolve de forma primorosa o seu trabalho sem macular o corpo. Tá? Bem, eu pulei bem aqui, tem alguma outra coisa aqui. Assim, André Luiz, ele é advertido. O Alexandre ele disse assim: olha, é muito importante a gente saber a influência das emoções e dos pensamentos na saúde do corpo físico. Existe uma influência grandiosa nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. Por quê? Porque nós sabemos onde é a fonte de tudo, o nosso pensamento, a nossa essência, a nossa consciência, o espírito. Então ele diz: é importante que tenhamos cuidado com as emoções e com os pensamentos. E ele fala em relação à medicina, que a medicina humana será muito diferente no futuro quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Ele diz: todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-los. Então, essa observação eu só coloquei porque ela é muito pertinente à nossa condição de vivos no corpo material, com a expressão espiritual, que aqui estamos convivendo com moléstia de todas as formas. E a capacidade que o pensamento tem de mobilizar situações. A espiritualidade nos fala que toda a criação espiritual é a plasmação de pensamentos, da irradiação dos nossos pensamentos, ou grupos de espíritos que estão pensando por determinada condição. Aqueles que estão numa região condicionados por afinidades e pensamentos, de gostos, de intenções, que foram usuários de drogas, vão estar imutados por essa condição forte, predominante. E assim nós vamos estar encontrando regiões diversas, de acordo com esta necessidade que o Espírito se impôs por suas escolhas, seus pensamentos. Então, quando a pessoa recebe a notícia que está com uma determinada doença, se ela não tiver o controle, se ela não tiver o equilíbrio, se ela não buscar conhecer a doença, se familiarizar, saber o que é que pode fazer para se ajudar, buscando os recursos médicos, ela pode acelerar através dos seus pensamentos, da irradiação negativa daquilo, porque a doença pode causar isso, porque ela vai morrer, porque ela vai desencarnar, porque ela vai piorar, porque eu vou me contagiar. Durante a
pandemia, na Covid, as duas irmãs, acho que são irmãs que se tornaram verdadeiras pessoas assombradas, histéricas. O medo tão grande de contrair a virose. O que é que isso faz? Isso cria um campo magnético atrativo. Nós nos permitimos uma deficiência até mesmo imunológica. Porque se eu não estou bem, se eu não estou convicto, com fé, com a certeza de que as possibilidades existem, mas eu posso fazer por onde seja amenizada, modificada, melhorada, eu termino entrando num trânsito de piora, de potencialização da doença, em qualquer situação. Então, quando você vai tratar, na casa espírita, alguém, nós precisamos chamar esse alguém para a responsabilidade de se promover, de ser autora da sua busca pela saúde. Não existe transferência. Se a medicação que foi receitada não for usada, não se pode ter cura. Então, a gente tem que ter segurança e conter as rédeas das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Ao final do trabalho, André Luiz permanece ali refletindo. E ele diz que durante alguns dias, ele ali permaneceu na instituição benévola, compreendendo que a existência urbana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Então, esse pensamento do André Luiz, ele fez de uma forma magnífica. O que é a reencarnação? Né? A beleza que é estudarmos em a reencarnação. Quando no futuro a humanidade toda estiver consciente da importância da reencarnação, da sua influência no nosso destino, através de nossas ações no outro, a humanidade verdadeiramente estará se libertando de amarras profundas, principalmente do egoísmo e do orgulho. Nós estaremos então vivenciando verdadeiramente o mundo de regeneração. Eu sempre digo assim, a reencarnação é condição sine qua non, para que a humanidade possa vivenciar este mundo regenerado. Passa-se outro dia e André Luiz vai para a prática. Nós vamos descrever, vamos tentar descrever o que é que acontece na prática de André Luiz. Porque no início nós falamos que chegou o irmão pedindo a ajuda de Alexandre para ser Jesus que estava reencarnando. Certo? Então, André Luiz convida, André Luiz, nós vamos descer a crosta terrestre, nós vamos até o lar. Um de seis vezes o mundo vai viver uma nova experiência. Você gostaria de nos acompanhar? É a mesma coisa que oferecer doce para a criança, né? André Luiz, não posso deixar. André Luiz, ele queria aprender, ele queria saber, ele queria ter, né? Por desígnio daqueles maiores do nosso lar e esferas superiores, André Luiz foi escolhido, não foi à toa. Ele carregava todo o potencial da vida que ele teve como cientista, como médico, segundo dizem, que eu não sei, nem eu vou dizer quem foi André Luiz, porque também são especulações. O importante é quem foi André Luiz nesse momento para a gente. Então eles descem ao lar de Adelino e de Raquel. Então vamos dizer, quem é Adelino e quem é Raquel? Ou seja, esse mundo, em uma vida passada, ele teve um amor, uma paixão muito grande por Raquel. Raquel está encarnada nesse momento como Adelino, era outra pessoa.
Esse amor que era uma paixão deslocada, o levou a matar Adelino por causa de Raquel. E a situação levou a transtornos espirituais muito grandes, e os três, quando retornaram, primeiro Adelino, depois Raquel, pelo suicídio, e o próprio Segismundo, outro nome que ele tinha, que retorna em perturbações muito grandes devido às suas esposas. Mas Segismundo vai, com o tempo, ele vai recuperando, vai progredindo, ele até se encontrar no nosso lar, e o seu trabalho todo de caridade que ele faz ali dentro da corporação dos espíritos, ele conquista então essa premissa de vir escolher como deveria nascer. E ele diz: eu quero me reconciliar. Então a reencarnação de Segismundo é de resgate, de reconciliamento, de fazer as pazes, principalmente com Adelino, que até então ainda não tinha perdoado a Segismundo. Raquel já se encontrava num patamar espiritual de compreensão. O casal já se encontrava com o filho. E nesse momento, adentrando ao lado de Adelino e Raquel, eles se deparam com o Segismundo, sentado numa cadeira. Segismundo corre, aflito, e se abraça com Alexandre, chora e diz que estava muito aflito, que sabia que não ia conseguir, que não tinha condições. Adelino não me aceita, Adelino me rejeita, Adelino não quer que eu venha através dele. Adelino não está abrindo o seu coração para me receber. Aqui a espiritualidade deixa bem claro que da importância do entendimento dos pais, da harmonização dos pais, para receber aquele ser que respeita a condição de resgate. Tá? Então eles conversam entre si e buscam auxílio. Existem amigos espirituais, grupos de auxílio lá na casa, tudo para a preparação da volta de Segismundo. Alexandre, então, na hora que eles se encontram à mesa no jantar, ele influencia a criança, para que a criança desperte no coração de Adelino a sensibilidade. Então a criança trava um diálogo amoroso com o pai e pergunta ao pai se pode orar por ele. O pai diz que sim, meu filho, pode orar. Então aquela criança faz aquela prece breve, mas cheia de emoção, que sensibiliza o Adelino. Sai para trabalhar, ao retornar, a criança convida: pai, nunca mais você foi ao meu quarto rezar comigo. Me acompanhe para que a gente possa pedir a Deus, para que você seja feliz e bem sucedido nos seus negócios. Ele concorda e fala. A espiritualidade cria toda uma irradiação magnética de conforto, para que o Adelino possa ir despertando a sua sensibilidade em relação à situação que ele vai viver para receber o Segismundo. Com isso, ele fica mais harmonizado, mais desperto. E aí ele convida a Ana Luiz: vamos esperar o casal dormir. Ao adormecer, tanto o Adelino como o Raquel são desdobrados com o auxílio desses espíritos e levados ao encontro de Segismundo. A princípio, Adelino, quando desdobrava, ele só via Segismundo. Sem saber quem era, ele visualizava Segismundo como um inimigo que o perseguia, porque ele trazia os refúgios da sua consciência do passado, aquele como o seu assassino. Então ele rejeitava, enquanto se tentava a reconciliação só através do Segismundo, ele corria, voltava ao corpo.
Então Alexandre se fez apresentável e começa a passar então a Adelino a despertar, a falar da condição de que ele receberia aquele ser, que aquele ser havia sido destreve toda a situação. Ele passa a lembrar e cria um clima e pede para Adelino que receba os seus filhos naquele momento, que Segismundo tinha um pedido, que Segismundo vem, se aproxima, se ajoelha, chora e pede perdão a Adelino pelo crime cometido no passado contra a sua pessoa, seu espírito. Adelino, sensibilizado, então reconhece a importância do perdão e perdoa Segismundo. E diz que, com muita satisfação, Raul receberá como filho, quebrando assim todas as barreiras que pudessem impedir o sucesso da reencarnação daquele ser que veio para reconciliar. E aí Alexandre mostra, definitivamente para Luiz, a importância de se fazer esse trabalho. E para a gente ver que dias antes do processo da fecundação e da ligação fluídica do perispírito reencarnante com o corpo da mãe, já está sendo feito um trabalho de magnetização fluídica, de harmonizar aquele ser nascente com os pais. As mães e os pais aqui, se tiverem tido alguma sensibilidade nesse sentido, que busquem lembrar se teve, se sonharam, se tiveram alguma sensibilidade diferente. Né? E nós vamos ver muitas vezes em situações mães revoltadas, mães que não querem, né? Muitos mortos, porque foram rejeitados. As energias, o processo da formação foi pernicioso. Abortos espontâneos, não, o espírito não quer nascer daquele lar, aquela mãe ali foi inimigo, aquele pai foi inimigo. Então, ele mesmo, ele causa esse aborto espontâneo. Então são situações diversas, né? Foi feito o trabalho, e aí então, nós aguardemos então o momento em que nós faremos esta ligação da reencarnação do nosso irmão. E ainda nos encaixou na questão do sexo. Nós vamos estar presente no momento do encontro da comunhão amorosa, da relação desses. E aí a gente jamais, de jeito nenhum, das relações harmoniosas, onde existe o amor, onde existe a concepção de que o casamento tem esse objetivo, tem essa questão, a espiritualidade não invade a privacidade de quem quer que seja nesse sentido. As exceções, quando há desordem mental, a sexualidade vulgar, o sexo desvairado sem compromissos dentro das leis de Deus. Mas nesse caso não. O que vai acontecer aqui? Após o processo da relação entre os dois, passado algumas horas, até 8 horas, é que nós então adentramos. Porque o espermatozoide, ele leva um período de tempo até o encontro com o óvulo para a fecundação e tornar-se um ovo embrionário, não é isso? Então tem todo o caminho em que vai até um partido falópio, ao encontro com o útero materno. Isso leva horas. Né? Então assim foi feito. E aí vem toda a ciência. No dia está Segismundo já prostrado. E André me explica por que Segismundo está desse jeito. Então ele diz, quanto mais se aproxima, mais o espírito sente a responsabilidade
bate uma certa angústia porque ele tem os desafios. Da mesma forma como aquele que sente a aproximação da morte e cria aquela angústia, aquele sentimento que vai encontrar do outro lado, aquele que vai nascer também fica apreensivo. Mas é importante que a gente leve agora ao sentimento, que ele tenha bons pensamentos, que ele vibre dentro de uma frequência positiva, que ele vai desempenhar bem seu papel, que ele vai conquistar aquilo que ele está se propondo nesse momento. E assim é feito, para que seja mundo se ajude naquele processo. Os magnetizadores, através das irradiações fluídicas, começam o trabalho que pensa que é na plasmação do perispírito. E eles pedem, seja mundo, vislumbre da criança, se veja um bebê, vá, ajude. E aí o perispírito dele vai se modulando até alcançar uma forma pequenina de um ser que vai ser gestado. Todo o passado dele é esquecido temporariamente, porque nós sabemos que nós esquecemos. E aí o instrutor responsável vai ali guiar aquele espermatozoide que foi previamente selecionado com as características que o Sergimundo vai ter das condições, porque ele vai ter uma deformação, um processo cardiopático, uma cardiopatia, que vai acompanhar durante toda a sua fase adulta, por necessidade reencarnatória. Até isso é gravado, é impresso, né, nos cromossomos. E aí, então, no momento, esse espermatozoide, ele adentra o óvulo, né? A gente já viu até, então é a explosão, a luz, porque o espírito, ele é ligado ali, àquela sementezinha, aquele ovo, que vai através das divisões celulares, crescendo até o nascimento, né, do novo ser. E assim, o processo da engenharia, que nós vimos aqui do setor de planejamento reencarnatório se efetua. Ele seja o mundo renasce e vive para cumprir a sua missão, mostrando que a reencarnação tem, como disse André Luiz, esse objetivo grandioso de nos favorecer no crescimento espiritual evolutivo. Sempre para que a gente possa alcançar a luz maior, a claridade divina. Em nossos espíritos precisamos das experiências sucessivas. Então, Missionários da Luz é um livro que ele vem falar desse trabalho, da reencarnação, da influência do perispírito em nossas vidas, da importância da espiritualidade amiga desses espíritos missionários no trabalho de auxiliar a nós que ainda estamos recalcitrantes nos erros em busca da nossa evolução. Que Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, Chico Xavier, na sua expressão religiosa de amor, nos favoreça sempre com a percepção, com a acuidade intelectiva, mas acima de tudo moral, de nos trazer à consciência os valores morais e espirituais que precisamos para a nossa caminhada espiritual. Que possamos retornar ao nosso lar, levando a paz, a luz. E feliz aniversário, Chico Xavier. Vamos dar uma salva de palmas para Chico Xavier. Parabéns, Chico. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso palestrante, Mário Lúcio, pelo tema explanado, preparação de experiência e reencarnação. Convidamos agora a nossa irmã Ana Catarina.